O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José e lhe disse: Levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: Do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado Padre Saraiva, meu irmão sacerdócio, Padre Edilson, meus queridos irmãos e irmãs presentes aqui nessa basílica, aqueles que nos acompanham pelos meios de comunicação. Hoje, dentro dessa oitava de Natal, a Igreja nos convida a recordarmos e a trazer na memória os santos inocentes que hoje nós celebramos. Quem são esses santos inocentes que a liturgia nos provoca para celebrarmos? De maneira especial, esta é uma festa que a Igreja hoje nos convida a trazer à memória daqueles que confessaram a sua fé, não com palavras, mas com a sua própria vida, deram um testemunho. Foram as crianças, de poucos meses de vida, que perderam justamente a sua vida por causa da cegueira do pecado de Herodes. Veja que muitas vezes o pecado nos deixa cego. No início da primeira leitura, nos colocava de maneira especial que no nosso cotidiano, nas nossas atitudes, nós somos chamados a buscar a luz, a Deus que é luz, luz das nações. E quando nós não buscamos a luz, ficamos nas trevas. Quando nós não reconhecemos os nossos pecados, nos afastamos de Deus. E aí ficamos confusos. Se vocês prestarem atenção no Evangelho, de maneira especial, o que acontece de fato é a profecia que vai se cumprindo. Porém, ali, Belém, uma cidadezinha pequena, apenas de 2.000 habitantes naquela época, uma média aí pode-se colocar que nascia de 20, no máximo até 40 crianças. Como nós ouvimos, os reis magos ficaram, nós sabemos que na noite de Natal, quando os reis magos foram à procura do rei, aquele que tinha nascido, vão até o palácio de Herodes. E Herodes ali, com medo de perder o seu trono, porque era um rei legítimo, ele não era da terra, ele não era daquela localidade, então poderia ter uma revolução, ter uma situação que ele poderia perder ali o trono dele. E quando chegam os reis magos procurando onde é que está o rei que nasceu, ele se sente ameaçado. E daí ele faz uma política de boa vizinhança. Ah, nasceu um novo rei, que bom saber, E onde que ele está, Os reis magos, descobrindo que não estão ali, combinam então que assim que localizassem, a ele justamente voltariam, para dar uma posição. Porém, uma tradição da igreja vai dizer que os reis magos levou 1 ano para localizar onde Jesus estava depois do nascimento. Daqui nós entendemos porque Herodes manda matar as crianças até 2 anos, as recém-nascidas. Uma média talvez de 40 crianças que morreram, colocando que uma média que nascia 20 por ano, naquela realidade.
Quando passa um ano que Herodes percebe que os reis magos não voltaram, ele se sente enganado, fica furioso. Daí que ele dá a ordem então para que pudesse matar todas as crianças recém-nascidas. Como já fazia um ano que já tinham passado para ele, então na vida das duas ele manda matar até aqueles 2 anos, para justamente não escapar. O medo de perder o seu poder. Assim o pecado faz conosco, nos deixa cego e somos capazes de fazer absurdos, a ponto até de tirar uma vida. Se nós olhamos hoje, não é diferente em nossos tempos. A única diferença é que, em vez de tirar a criança que já nasceu do ventre, já querem matar a criança que está no ventre de suas mães. Absurdo as nossas autoridades que querem matar as crianças até com 3 meses. Por quê? Estão cegos, assim como o rei Herodes. Porque se estivesse, de fato, próximo da luz, uma caminhada de Deus, se conhecesse os valores éticos da religião, a importância da vida, com certeza não fariam isso. Se tivesse a consciência dos traumas e sequelas que causa uma mãe, né? Foi interessante há pouco tempo, um dos meios de comunicação, né, mostrava numa reportagem as mães que sofrem preconceitos porque abortaram, né, são caluniadas, são difamadas, colocando que fosse a coisa mais bonita abortar uma criança, a coisa mais normal. Mas é interessante que esse mesmo meio de comunicação não demonstrou a sequela de traumas que deixa numa mãe que aborta uma criança, o peso de consciência que traz. Como cristão, como cristã, nós devemos apoiar essa realidade. Por isso aqui a importância de caminhada, de igreja. Por isso a importância de buscar a luz das nações, que é Jesus. Ouvimos agora há pouco na primeira leitura que quem não reconhece o seu pecado é mentiroso. Que tristeza para nós sacerdotes quando uma confissão, há muitos que se aproximam, às vezes para justificar o seu pecado. Quantos que a gente vai perguntar quais são os pecados, a pessoa começa a responder, olha, padre, eu não mato, eu não roubo, eu não xingo ninguém. Aí a gente dá uma respirada, olha, quais são os teus pecados? E então, padre, eu estava dizendo para o senhor, eu vou no apostolado de oração, eu vou no grupo de oração, eu sou da renovação carismática, eu sou do caminho neocatecumenal. A terceira vez a gente já dá um olhar mais profundo. Acho que você não entendeu a pergunta. Eu não estou perguntando o que você faz na igreja. Eu não estou perguntando o bem que você realiza. Eu estou perguntando quais são os teus pecados. Ah, padre, eu não tenho pecado, não. Então, o que faz dentro de uma fila de confissão? A pior tristeza hoje numa família é quando alguém que está doente, onde todos enxergam na família que aquela pessoa está super mal, e você fala para ela, olha, você precisa ir no médico. Qual é a resposta dela? Não, eu estou bem, não preciso não. Não, você está doente, olha essa tosse, olha como você está respirando. Não, você sai passa depois. A gente percebe que a pessoa vai se agravando, vai se agravando, vai se agravando, e ela não reconhece. A dor, justamente, é um aviso de algo que não está bem no nosso coração, algo que não está bem no nosso interior aí, às vezes até psicológico, fisicamente, principalmente, e às vezes nós ignoramos. Quantas vezes passamos por essa mesma realidade? Muitas pessoas que estão cegas com os seus pecados, pessoas que reconhecem, olha, você precisa mudar de vida, você precisa se converter. Não, eu já rezo, eu já vou na missa, eu faço isso, eu faço aquilo. E eles não percebem os passos que tem que dar na sua caminhada. Porque muitas vezes o seu pecado da vaidade, do orgulho, deixa uma pessoa cega. Quais são as situações que nós somos como Herodes muitas vezes, que estamos cegos, que nós precisamos ser ajudados? Se nós descobríssemos verdadeiramente a importância do que é o sacramento da penitência e da confissão, nós não teríamos medo de confessar. Pelo contrário, nós buscaríamos, assim como uma pessoa que está doente, vai no médico, reconhece, abre ao médico o seu coração, dizendo quais são as suas dores, quais são os problemas, e o médico passa o tratamento para ele, depois o médico fala, daqui a um mês você volta para ver como está. E a pessoa volta, daqui a um mês você volta de novo. E assim, com os retornos, vai recuperando a sua saúde. Assim deve ser o sacramento da confissão. Confessar é como lavar uma ferida. Dói, mas é necessário. Porque se você estiver machucado e não lavar a ferida, apenas passar a pomada ou remédio,
você pode ter uma infecção da mesma forma. Assim somos nós. Não adianta nós participarmos de uma comunidade, de uma igreja eclesial, mas se nós não reconhecemos que nós somos pecadores, a Eucaristia, que é o remédio salutar para a alma, não vai fazer efeito. A tua oração, a tua piedade não vai poder ser tão eficaz, porque tem uma infecção dentro do seu interior, que é o pecado. Procurar um sacerdote, então, para confessar o teu pecado, é de fato reconhecer: olha, eu estou doente, não fisicamente, mas aqui no espírito, na alma, e a minha doença tem nome, é pecado. E aí a gente sabe a infinidade de pecados, seja mentira, seja briga, seja luxúria, seja orgulho, seja vaidade. O que é o pecado? É tudo aquilo que nos deixa longe da luz, tudo aquilo que nos deixa longe de Deus. Por isso nós queremos experimentar profundamente o amor de Deus e a sua graça. Primeiro fato que é importante, reconhecer que nós somos pecadores e que nós não merecemos, né, a salvação, não merecemos a vida eterna. Nós ganhamos não por nossos méritos, ganhamos a vida eterna, ganhamos a salvação porque o Senhor nos ama. Rezamos agora há pouco no nosso salmo, né? O nosso auxílio está no nome do Senhor. Só vai poder descobrir nesse nome Jesus, o Deus conosco, o Emmanuel, que é o Salvador, quem trabalha a sua fé, quem sai das trevas e vem para a luz. Como vemos para a luz? Quando confessamos. A igreja sempre nos ensina a confessar pelo menos uma vez por ano. Eu sempre debocho das pessoas. Já pensou você doente, você esperar um ano para procurar um médico? Morreu. Já vai para UTI. Um cristão consciente deveria procurar a confissão todo mês, para justamente ter essa direção espiritual, ter esse acompanhamento para sair das trevas e vir para a luz. Segunda realidade que é fundamental para um cristão, para descobrir que de fato Deus é a luz, é a vida de oração. Saco vazio não para em pé. Se nós, como os cristãos, não conservamos o nosso interior com a palavra de Deus, com os nossos atos de piedade, com os documentos de Aparecida e tantos outros documentos nos motivam a viver essas realidades, ficaremos cegos. Como nós vimos em peregrinação a esse santuário, a essa basílica, é poder buscar a luz. Uma terceira realidade que é fundamental para a nossa vida é a comunhão. Até hoje eu nunca vi ninguém morrer de overdose de missa. Mas já vi muita gente morrer de overdose por não vir à missa, por não estar próximo da luz. Aqui a importância de cada um de nós. Se você tem a oportunidade de buscar a Eucaristia diária, busque, porque isso vai deixar você mais próximo da luz. Bom, e olha que detalhe curioso. Quando nós estamos próximos da luz, nós percebemos a sujeira da roupa, a sujeira do nosso corpo, percebemos os cabelos brancos. Quando nós estamos nas trevas, nós não percebemos que a roupa está suja, não conseguimos enxergar o outro direito, nós não nos conseguimos enxergarmos a nós próprios. Aproximar-se de Deus, aproximar-se da luz, é fazer essa experiência de querer estar mais próximo de Deus. Então hoje que essa liturgia de fato possa nos provocar a reconhecer os nossos pecados, para descobrir que de fato Deus é a luz. Para concluirmos, nós podemos perceber que de fato, no Antigo Testamento, nós temos um Moisés, que conduz o povo, que tira do Egito para uma terra prometida para a salvação. No Novo Testamento, nós temos esse novo Moisés, que é Jesus. Interessante percebermos como o Egito é a terra do refúgio. Quando a família de José está passando fome, é para o Egito que eles são acolhidos. Quando agora a Sagrada Família, José e Maria, são ameaçados, é para o Egito que eles fogem. E é justamente do Egito que Jesus vai voltar para a Galileia, para agora mostrar para o novo povo de Israel, que é a sua igreja, o caminho para sairmos das trevas do pecado. Precisamos ser libertados, agora não é do faraó, mas precisamos ser libertados das trevas que nos escraviza para a morte, para o inferno. Que você, hoje, e eu, cada um de nós, possamos de fato reconhecer quais são os nossos erros, quais são os pecados que nos escravizam,
quais são as situações que nos deixam sem a liberdade, e poder recordar que já foi pago o preço desse pecado que nós fazemos, ou desses pecados. Jesus morreu, Ele se fez o próprio sacrifício, Ele se fez a própria vítima, que assim para que assim a gente possa alcançar a salvação. Que recordar hoje a memória dos santos inocentes possa recordar o grande testemunho que você e eu somos chamados. Se nós temos que buscar a luz, lembremos que no nosso batismo, nos batismos que nós assistimos aí, sempre o padre entrega a vela para o padrinho, para que o padrinho dê para o afilhado ou a afilhada segurar, para lembrar que todo cristão deve ser luz para o mundo, né? Será que hoje, como cristão, o meu testemunho é sinal de luz para as pessoas, ou o meu contra-testemunho afastam as pessoas de Deus? Que o testemunho dos santos inocentes que deram a sua vida, possamos também ser testemunho com a nossa vida, fugindo das ocasiões de pecado, confessando os nossos erros e buscando na palavra e Eucaristia toda a força para fugir das ocasiões de pecado e assim encontrarmos Deus, que é a nossa luz. Que nesse breve momento de silêncio possamos parar e pensar então quais são as situações que hoje me escravizam e impedem de aproximar da luz, que é Deus.